A paz do Senhor, amados e amados do Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez agora que estamos aqui para mais uma vez estarmos na leitura da palavra de Deus, da palavra que Jesus nos deixou para que fosse nos ensinada, amém? E nós estamos no capítulo 14 de Mateus. Mas hoje, amados, antes de chegarmos ao capítulo 14 de Mateus, eu queria deixar um versículo bíblico que o Senhor tocou muito no meu coração hoje, que se encontra em 2 Coríntios 11. Eu vou ler do 11 até onde o Espírito Santo autorizar que eu pudesse estar lendo para os irmãos. Isso é Paulo falando, amém, amados? Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Paulo aqui estava falando na loucura dele. Muitas das vezes Paulo falava, nas palavras onde Paulo falou, muitas das vezes ele falou de si próprio. Não foi através do Espírito Santo. Ele falou coisas que ele mesmo sentia. Assim como nós falamos nos dias de hoje. Amém, amados? Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Amém, amados? Aqui Paulo está falando que nós temos que nos apresentar como esposa de Cristo, como virgem pura. Então nós temos que ser purificados no Evangelho de Cristo Jesus, através da graça, através da morte de cruz, através do que ele suportou por mim e por você ali naquela cruz. Nós devemos nos purificar no sangue derramado por ele naquela cruz. Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs? Mas receio, olha Paulo falando, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém, meus amados? Olha a preocupação de Paulo conosco. Olha a preocupação de Paulo conosco. Porque hoje nós estamos assim, vivendo assim, amados. Quantos não estão enganados pela serpente, assim como enganou Eva naqueles dias? Quantos e quantos, meus amados e minhas amadas irmãs? Eu tenho ouvido, eu tenho visto pregações de muitos e muitos líderes de igreja que não tem nada a ver com aquilo que Paulo pregou, com aquilo que Jesus pregou. E eu venho aqui, amados, eu falei que eu ia completar um pouco do meu testemunho. Eu tenho meu primeiro vídeo, é um testemunho que eu passei dentro da UTI de um hospital, né? E eu fui elevada até o céu e até o inferno. Eu fui para a UTI entubada, né? Fiquei 2 dias entubada, né? E quando eu acordei, que eu voltei do coma, que eu estava em coma induzido, eu olhei de um lado e de um outro da minha cama. Eu tinha 2 anjos, um de um lado e um de outro da minha cama. Eu não sabia entender, eu não conseguia entender o porquê que eu tinha. Eu olhava, eu via, mas eu estava em plena consciência. Eu não estava dopada, porque logo que eu voltei do coma,
Eu pedi, implorei, escrevi, pedi para... Como eu não podia falar que eu estava entubada e estava toda machucada já a garganta com o tubo, eu pedi para que a médica falou, vou dar um caderno. A senhora sabe escrever, dona Ana? Eu falei, balancei a cabeça. Ela me trouxe uma folha de papel e eu escrevi para ela que ela poderia me tirar o tubo, que algo me dizia que eu não ia precisar dele para respirar mais. Olha, eu tive uma parada cardíaca e eu tive um edema pulmonar. Os meus 2 pulmões estavam como esponja, todo encharcado. E a médica falou, a senhora não vai conseguir respirar, porque os seus pulmões estão sobrecarregados de água. A senhora não vai conseguir respirar. Mas a força que o Espírito Santo me dava naquela hora, e eu olhar e ver aqueles anjos do meu lado, dia e noite, sem sair daquele lugar. Eu escrevi para a médica que ela podia tirar, que eu não ia precisar. E ela falou para mim, dona Ana, eu vou tirar, mas a senhora sabe que se precisar colocar novamente, a senhora vai sofrer muito, porque já está machucado. E a senhora está fraca. A senhora está debilitada. Como a senhora vai suportar? Não vai conseguir respirar. Eu falei para ela, pode tirar. Falei não, escrevi. Pode tirar que eu tenho certeza que eu vou respirar. Ela falou assim, mas a senhora sabe, nós vamos dar 15 minutos. E se a senhora tiver algum probleminha, nós vamos entubá-la de novo. E elas me tiraram aquele tubo. Eu não conseguia falar, porque aí estava com esôfago, garganta muito inchada, né? Porque estava entubada. E aí eles vieram com outro tipo de intubação para pôr no meu rosto. Aí eu falei para ela que nem aquele, que eu só queria o oxigênio no nariz. Que apenas com o oxigênio eu ia respirar. E as médicas duvidaram de que eu iria respirar. As médicas da mastologia duvidaram. E eu falei que eu ia respirar. E elas me colocaram apenas o oxigênio. E ficaram comigo ali uma meia hora. E para honra e glória do Senhor, eu não precisei de mais aparelho nenhum. Sim, eu tinha os horários que vinha a fisioterapeuta, né? Para me fazer respirar, para me ensinar a respirar novamente, porque eu tinha ficado muito tempo parada sem respiração, né? E ligada, uma mão presa, porque eu não podia me mexer por causa da cirurgia, porque eu fiz retirada de todo o seio direito e fiz esvaziamento de axila, mas como eu tive a parada, não foi possível completar o restante da cirurgia. Eu fiquei com os nervos, olha, para os irmãos verem a diferença, né? Dos meus 2 braços, né? Eu tenho esse braço inchado, mas é por causa que não teve como elas elas cortam os nervos e depois elas juntam. Mas não teve tempo para fazerem isso, porque tiveram que me socorrer por causa da parada cardíaca, né? Mas eu fui para aquela UTI, amados e amadas irmãs, com a finalidade, porque o Senhor quis me levar para aquela UTI. Se os irmãos ouvirem lá o meu testemunho, os irmãos vão ver. Mas tenho algo que eu preciso falar para os irmãos. Quando o Senhor falou que ia me levar até o céu, e me levou até o céu, e eu passei, como eu contei lá, eu passei por uma porta fechada, porque ali o Senhor não queria me levar, pela segunda porta fechada, né? Mas na terceira porta, quando eu parei, eu olhei para baixo, eu vi o meu corpo na cama, aonde eu estava. Só que eu já não estava lá, eu estava em frente a uma porta, aonde eu entrei no céu. E como eu disse já ali para os irmãos, que era muita gente, um lugar muito maravilhoso. E o povo falava em várias línguas, louvando, adorando ao Senhor. E quando eu cheguei no lugar aonde estava, que eu senti,
onde se eu vi a fogueira, que eu não vi o fim. Eu só ouvi a voz de trovão, eu só ouvi a voz dos anjos que estavam comigo, porque os mesmos 2 anjos que me acompanhavam estavam comigo naquele lugar. E aqueles 2 anjos falou: o Senhor vai te usar hoje naquele lugar de uma forma especial, porque você foi ali para ser usada para falar com aquele povo naquela UTI. E eu perguntei para os anjos: eu gostaria muito de ver a face do Senhor Jesus. Aí o anjo me respondeu: ninguém verá a face do Senhor, a não ser quando a igreja do Senhor for arrebatada. Ninguém verá o rosto do Senhor. Eu falei: mas por que tanta gente? Porque diz que a gente fica adormecido. E os anjos me responderam: os eleitos do Senhor, todos eles, quando o Senhor recolhe e já vem morar com o Senhor. Inclusive está aqui, aquele senhorzinho me mostrava, porque naquela mesma UTI tinha 2 defuntos, tinha 2 mortos e um era um senhor. Eu não sabia, mas a minha família, o meu marido dizia que era um senhor e uma senhora. A senhora não estava, mas aquele senhorzinho, o senhorzinho, ele já estava lá em cima. E os anjos me falou: aqui não tem placa de igreja. Esse senhorzinho, ele era da Cristã do Brasil. Esse senhor, ele era da Cristã do Brasil e ele está aqui. Ele era eleito do Senhor e ele está aqui, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E naquele mesmo dia o Senhor me falou, os anjos me falaram: a partir de hoje tu terás uma mente totalmente diferente de tudo aquilo que tu aprendeste. Tudo é mudança do Senhor para a tua vida. Tu viesse a este lugar, na morada celestial, e o Senhor terá muita intimidade contigo a partir do dia de hoje. Assim falavam os anjos comigo. Foi quando os anjos me levou a ouvir o louvor: grandioso és tu. Muita gente louvando, só que eu não conhecia ninguém. E a única coisa que eu via na cabeça das pessoas eram as coroas, que de muitos brilhava, mas muitos tinha poucas, uma pedrinha, 2, mas todo mundo na mesma unção, no mesmo louvor e na mesma adoração. E aquela fogueira muito enorme, o trono do Deus vivo. Então, amados, se alguém disser para você que viu a face de Deus, não acredita, porque é mentira. Porque a face de Deus, como está escrito nas Escrituras, nós só veremos depois de sermos arrebatados e estarmos aonde? Na morada celestial, aonde Jesus foi preparar para mim e para você. Amém, amados? E eu quero dizer algo para os irmãos. Quando eu desci de lá do céu, que eu me vi novamente no meu corpo, foi quando o Senhor me usar para falar com aquele povo. Se os irmãos verem lá no meu vídeo, eu estou contando que eles não conseguiam encostar perto de mim, porque eu tinha muito fogo, fogo do Espírito Santo que os queimava naquele lugar. E para a honra e glória do Senhor, que o Senhor disse que ia me dar testemunho, eu voltei novamente a ser internada no hospital. E lá um dos enfermeiros me conheceu naquela enfermaria e disse para mim: eu te conheço de algum lugar. Aí ele me falou: sei de onde. Aí ele deu uma volta e voltou e falou: sei de onde eu te conheço. Naquele dia na UTI, no dia daquela tribulação na UTI, no dia em que Deus te usou naquele lugar, eu te conheci, eu lembro de você naquele dia.
Eu não lembrava dele, mas ele lembrou de mim. Então Deus tem confirmado tudo o que aconteceu ali naquele lugar. Amém, meus queridos, minhas queridas irmãs? E a partir daquele dia, amados, eu sinto a presença do Senhor. Todas as vezes que Deus quer falar comigo, eu sinto o aroma daquele chocolate, daquele leite com chocolate, aquele aroma diferente nas minhas narinas. E Deus fala comigo. E eu tenho essa intimidade com Deus. Continuei tendo a intimidade com Deus. E no último dia, como eu falo ali para os irmãos, eu já encontrei mesmo lá, que eu continuo fazendo tratamento, já encontrei com o médico que estava de plantão naquele dia, que o Senhor mandou falar com ele, que ele seria um anjo ali dentro, usado pelas mãos de Deus, dentro daquele hospital. E Deus tem feito milagre dentro daquele hospital. Deus tem feito milagre dentro daquele hospital. E ali dentro daquele hospital, a mesma enfermeira que falou comigo, que o Senhor disse que confirmaria, eu falo com ela hoje. O mesmo que o Senhor havia falado que dentro de 12 horas ele mandava um servo dele falar comigo, depois que eu tive a crise psicótica, depois que eu voltei do inferno. Porque o inferno é um lugar terrível, amados. É um lugar terrível. É um lugar terrível nós ali no inferno, nós não vamos esquecer, nós vamos lembrar de tudo. Nós vamos lembrar dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, de tudo aquilo que fizemos errado. E aquilo ali vai nos consumir, porque ninguém enxerga ninguém. É milhares e milhares de pessoas, mas ninguém vê ninguém, porque os seus pecados, os erros, confunde a mente e nos deixa só. Em meio à multidão, nós ficamos só, com a acusação dos nossos pecados, dos nossos erros. E chega um momento que aquilo nos leva à loucura e as pessoas se jogam no lago de fogo. Aí o inimigo dá as gargalhadas dele, porque primeiro ele vê o sofrimento das pessoas que serviram a ele nessa terra. Que serviram a ele nessa terra. Então, quando eu passei por aquilo tudo, vi tudo aquilo, vi o quanto é horrendo o inferno. Eu tive a crise psicótica naquele hospital. E ali o Senhor falou comigo. Ali o Senhor falou comigo que eu não ia acreditar no que estava acontecendo. Com 8 dias eu fiquei, amados, dentro daquela UTI. Foi 5 dias, meus amados e minhas amadas irmãs. 5 dias na presença de Deus. 5 dias na presença de Deus, guardada por anjos do Senhor naquele lugar. O Senhor me livrou da morte ali naquele lugar. Porque a intenção daqueles que ali estavam era de ceifar a minha vida. Como eles mesmos disseram, que para mandar subir para cima, eles mandavam com a maior facilidade. Porque o ser humano é assim. O ser humano é assim. Hoje nós estamos vivendo nesses dias que o amor de muitos esfriaria. Esfriou mesmo, de fato. Então, meus queridos e minhas queridas irmãs, eu quero deixar algo para os irmãos. E naquele mesmo dia, quando o Senhor me falou que antes de 12 horas, o Senhor me mandava um servo dele falar comigo para confirmar tudo o que aconteceu dentro daquele hospital. O Senhor me mandou, sim, uma pastora ali naquele lugar para falar comigo. E falou tudo o que tinha acontecido e louvou o louvor que no céu eu ouvi louvar. Grandioso és tu. E eu hoje tenho contato com essa pastora.
Eu ainda não conheço pessoalmente. Estou esperando passar essa crise, esse corona, porque a gente já combinou de fazer um culto de adoração de graças a Deus. Amém, amados? E eu quero falar mais algo para os irmãos. Irmãos, eu estava cega. Eu não enxergava mais do meu olho direito. E eu havia fazendo tratamento ali no Hospital SEMA, como muitos conhecem, né? Aqui em São Paulo. E passando por todos aqueles médicos, os médicos falaram para mim: Dona Ana, nós vamos fazer a cirurgia de catarata na senhora, porque a senhora não tá, é tão grossa a catarata que a senhora não enxerga mais nada. Eu não enxergava, mas nada mesmo. E comecei a perder a outra visão também, da mesma forma. Eu já andava dirigida, era o meu marido que me dirigia, que me orientava para mim poder caminhar, porque eu não caminhava mais sozinha. E o médico me disse: Dona Ana, com todos os exames que eu fiz, e ele falou para mim: a senhora vai precisar fazer a primeira cirurgia e fazer a segunda cirurgia, porque a sua retina, ela colou. A sua retina, a catarata tomou conta do olho, tanto em cima como por baixo, e colou a retina. Então, nós vamos ter que fazer 2 cirurgias. Vamos fazer a primeira, a senhora não vai enxergar, porque a retina vai ter que voltar a funcionar. Amados, mas a minha fé era tanta, que a médica, a oncologista não queria parar o tratamento das quimioterapias, mas ela viu que a minha situação, eu não estava enxergando mais nada. Eu tinha que pedir para as pessoas, se o meu marido não tivesse, as pessoas tinham que ver nos painéis os meus números, para a minha chamada, porque eu não via mais os painéis do hospital. Aí, quando eu fui fazer a cirurgia, amados, e como a minha cirurgia foi muito, tinha que ter acompanhamento de cardiologista, de anestesista, né? Por causa do problema que eu tive na cirurgia da parada cardíaca, né? Então, todos os exames que eu faço, inclusive estou esperando uma colonoscopia, eu preciso desse mesmo acompanhamento de um cardiologista, de um anestesista. E eu fiz a cirurgia, até na hora da cirurgia o médico brincou comigo: olha como a senhora está, hein? Com todos esses jovens aqui ao seu lado, porque era tudo médicos jovens, né? E um dos médicos muito brincalhão brincou ainda comigo, né? Que privilégio, com tantos médicos, né, assim ao seu lado. E ali mesmo ele falou: nós estamos fazendo, dona Ana, mas a senhora se prepara, porque a senhora pode não enxergar. Mas eu falei para ele assim: doutor, com a fé que eu tô com ela dentro do meu coração, com a fé que eu tenho no Deus que eu creio, eu vou sair daqui enxergando. Amados, quando eles me tiraram daquela cama para mim descer, eu já estava enxergando. Eu já estava enxergando. Eu só glorifiquei a Deus pela maravilha que Ele tem feito. E para honra e glória, vou ter que fazer outros exames, né? Já saí de lá com a segunda cirurgia marcada, porque do outro olho também, do olho esquerdo, eu já não estou enxergando quase nada. Mas para honra e glória do Senhor, a minha retina voltou a funcionar na mesma hora. E eu estou enxergando para honra e glória do Senhor. Amém, amados? Então é milagre de Deus. E ontem eu estive na mastologia, fiz todos os exames que eram necessários, tomografia, ressonância, fiz mamografia, fiz muitos exames. E ontem, porque eu estava com um nódulo no pulmão, né? Um nódulo de câncer no pulmão, um nódulo no rim direito. E para honra e glória do Senhor,
Eu ainda não posso dizer nada para os irmãos, né? Porque elas dão um tempo de 5 anos de tratamento, né? Mas dessa fase, do que eu já passei, amados, eu só glorifico a Deus, porque os exames deu todos normais, deu todos bem. O nódulo do pulmão tinha desaparecido, o do rim desaparecido, né, amados? Mas eu ainda tenho mais exames para fazer. Mas eu só quero agradecer. Eu não importo com o restante resultado de outros exames, mas eu quero agradecer a Deus pelas alegrias que Ele tem me dado, por tudo aquilo que Ele tem me dado, que Ele tem feito na minha vida. O único problema que eu ainda não consegui superar é a minha imunidade. Então eu não posso estar no meio de muita gente, eu não posso frequentar lugares, ainda mais com essa epidemia, eu não posso estar no meio de muita gente, no meio de multidões, entendeu? Então eu tenho muito cuidado com isso, não por causa, nem é tanto pela pandemia, é pela minha imunidade, que a minha imunidade é muito baixa. Amém? Mas eu creio que tudo isso é no controle de Deus. Só a minha experiência que eu tive com Deus nesses últimos tempos, amados, já valeu a pena esse tempo de vida que o Senhor me deu. Eu falo para o Senhor todos os dias, já valeu a pena, Senhor, esse tempo de vida que o Senhor me deu, a experiência que eu tive com Deus. Então, amados, a missionária Ana não está falando da palavra de Deus em vão, não. Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo direciona para que eu venha falar. Por isso que eu li essa parte aqui, em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1, onde Paulo fala, né? Eu vou ler mais o 4 para os irmãos. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não temos recebido, o evangelho diferente que não temos abraçado, a esse de boamente o tolerais. Amados, esse é o evangelho que nós temos que aprender. Mas não, amados, a lei está aí, o povo estão aí ainda, praticando a lei que Jesus anulou naquela cruz. Porque somente o evangelho de Cristo Jesus vai nos fazer alcançar a graça. Por isso que muitos cristãos não alcançarão salvação, por estarem ligados nos profetas da lei. E muitos, amados, induzidos por seus líderes espirituais, porque suponho e nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer a isto, conhecer o evangelho de Cristo Jesus. Nós não conhecemos, amados. Eu estou há 25 anos no evangelho de Cristo Jesus. E eu não conhecia Cristo Jesus. Não conhecia Cristo Jesus. Porque estava ligado nas coisas da lei, sendo levada para as coisas da lei. Então, meu querido e minha querida irmã, vamos nos voltar. Se você tem ouvido só as coisas da lei e ouvido só profetadas, volte ao evangelho de Cristo Jesus. É pela graça, é pela nova aliança que eu e você vamos alcançar a salvação. E eu e você, é somente aqui que nós vamos alcançar e ter intimidade e experiência com Deus.
Volto lá em João 14,6. Nós só iremos até o Pai através do Filho. Então vamos aprender com o Filho. Amém? Amém, meus queridos e minhas queridas irmãs? E por hoje eu deixo por aqui. Amém? Para que nós venhamos a cada dia aprender mais e mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém?